Bom dia, boa noite a todos. Bom dia aqui em Pequim. Gostaria, primeiramente, aí de agradecer o Belisário e a ministra Maria Deise por organizar esse evento. É um prazer falar com vocês aqui de Pequim, no meio de uma onda de calor amazônica aqui. Estamos realmente... vocês têm toda a minha empatia. Eu estou tendo a experiência de viver em Manaus aqui. E agradecer os demais palestrantes e dizer que esse tipo de evento é realmente muito oportuno, porque nós temos que começar a conversar, a dialogar um pouco mais sobre a China, conhecer um pouco mais a China, sobretudo sobre o aspecto econômico e comercial, que é muito importante para nós, né? E a relação da China com as distintas regiões do Brasil, sobretudo agora aí a região norte, né? Como a gente vai ver, a região norte tem um papel muito importante na relação bilateral comercial do Brasil com a China, né? Ministro, conselheiro João Marcelo, um minuto, deixe-me interromper, por favor. Fazer um pedido a todos que estão ouvindo, que estão assistindo. Eu peço a todos que estejam assistindo que, por favor, desliguem o áudio, porque nós estamos com eco. Após as apresentações, todos podem novamente ligar os áudios, né, no momento das perguntas. Mas neste momento, eu peço que, enquanto os palestrantes estiverem falando, que todos desabilitem o áudio, porque senão nós ficamos com eco e não conseguimos ouvir. Por favor, muito obrigado. Ministro, conselheiro, por favor, prossiga. Bom, eu acho que a gente tem que começar com uma afirmação um pouco óbvia, né? 2020 tem sido um ano muito difícil em termos de comércio internacional e investimentos internacionais, transfronteiriços e crescimento econômico de uma maneira geral. De acordo com dados da UNCTAD, por exemplo, investimentos estrangeiros diretos deverão sofrer uma diminuição de 40% este ano, né? Em termos de comércio internacional, segundo dados do relatório recentemente publicado pela OMC, nesse primeiro semestre houve uma diminuição de 18% no comércio internacional. E a perspectiva de crescimento deste ano, segundo o Banco Mundial, é de menos 5%. É a maior recessão econômica desde a Segunda Guerra Mundial, né? Em termos de crescimento per capita, segundo o Banco Mundial, talvez tenha sido a maior recessão desde 1870. Quer dizer, são números realmente impressionantes em termos de perda de dinamismo econômico, de perda de crescimento econômico. Apesar disso, existem alguns setores, algumas relações que têm se mostrado uma exceção a esse quadro de depressão econômica. E uma dessas exceções é justamente a relação comercial entre o Brasil e a China. Para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre, ao contrário dessa tendência mundial, o comércio do Brasil com a China aumentou 6%. Sobretudo, as exportações brasileiras para a China aumentaram muito. Aumentaram 14% as nossas exportações para a China no primeiro semestre. As importações, por sua vez, registraram uma pequena queda, mas no agregado o fluxo comercial aumentou 6%, é um número bastante expressivo. O fluxo está em cerca de 50 bilhões. Quer dizer que esse ano, continuando essa tendência, nós deveremos alcançar mais de 100 bilhões no fluxo comercial, com um superávit expressivo para o Brasil, né? Nesse semestre, o nosso superávit foi aproximadamente 17 bilhões de dólares. Grande parte desse nosso desempenho exportador com a China se deve à exportação de grandes commodities, tá?
petróleo, minério de ferro. Minério de ferro, as exportações para a China subiram 24%. Soja, as exportações de soja subiram aproximadamente 31%. Petróleo, nós aumentamos também a exportação de volume de petróleo de maneira bastante expressiva. E também de proteína animal. Sobretudo proteína animal, houve um aumento muito grande de mais de 160% de nossas exportações para a China, né? O que está movendo exatamente esse aumento das exportações para a China não são necessariamente claros. Existe, claro, uma tendência histórica de um aumento na relação comercial bilateral. Para vocês terem uma noção, no ano 2000, um pouco antes da China aceder à OMC, ela era o destino de 2% das nossas exportações, né? Hoje ela é destino de quase 1/3 de nossas exportações, né? A China tem sido, ao longo dos últimos 10 anos, o nosso principal parceiro comercial, né? E nós, do lado chinês, ficamos entre o 7º e a 8ª posição no ranking dos principais parceiros comerciais da China. Portanto, é uma parceria muito sólida em termos de comércio e também sólida em termos de investimento, né? A China também, hoje, em termos de fluxo, é um dos principais investidores no Brasil. Os números são um pouco mais difíceis de nós termos números claros, mas há aproximadamente um estoque de investimento chinês de 70 bilhões. Grande parte desses investimentos são feitos na região norte, né, sobretudo na questão de energia. A State Grid, a empresa estatal chinesa, está presente aí no Pará, com bastante força. E tudo isso é reflexo de uma relação em que há muita complementariedade entre as duas economias, tá? Uma complementariedade que tem sustentado esse nível de comércio e de investimento. E a força dessa complementariedade, inclusive, pode ser dada por uma informação que eu acho interessante, né? Vocês sabem que no começo do ano os Estados Unidos e a China firmaram um acordo comercial. A China se comprometeu a comprar muito mais dos Estados Unidos. O acordo ficou comprometido em função da pandemia, em relação da própria deterioração da relação entre Estados Unidos e China. Ainda assim, apesar disso tudo, havia uma expectativa de que esse acordo poderia desviar comércio do Brasil. Não aconteceu isso. Nesse semestre, não aconteceu. O Brasil, como eu acabei de relatar, continuou exportando mais para a China. Isso é uma tendência que já vem de anos e é uma tendência que tudo indica continuará pelos anos, pelo futuro próximo, pelo menos. O que nos deixa um pouco otimistas com relação a isso, por exemplo, é a retomada da economia chinesa, né? Eles tiveram uma contração muito grande no primeiro trimestre em função das medidas que eles tomaram para controlar a pandemia. A China, num dado histórico, eles retraíram mais de 6% no primeiro trimestre, mas já retomaram o crescimento no segundo trimestre, né? Já cresceram 3,5%, alguma coisa em torno disso no segundo trimestre. E há a expectativa de que esse ritmo de crescimento continue até o final do ano, inclusive porque a China, como vocês sabem, o Estado tem uma participação muito importante na economia e o Estado está intervindo, né, está estimulando a economia. Então, a expectativa é de que esse crescimento continue até o final do ano e a China, ao contrário de todos os demais países, os grandes países desenvolvidos ou os grandes países de desenvolvimento, ela deverá registrar um crescimento econômico nesse ano. Portanto, a demanda chinesa pelos produtos brasileiros deve continuar esse ano e deve continuar nos próximos anos também. Eu gostaria de
nesse contexto do relacionamento comercial bilateral, destacar especificamente um produto que é muito importante aí para a região norte, né? Que é o minério de ferro, né? Como eu falei, as exportações chinesas, as exportações brasileiras para a China aumentaram e as exportações de minério de ferro aumentaram. Alguns estudos indicam a possibilidade de uma diminuição do consumo de minério de ferro pela China nos próximos anos, na medida em que a economia deles vai transitando de uma economia fortemente baseada em investimentos em infraestrutura para uma economia mais sofisticada de serviços, mais baseada em consumo interno. Ainda assim, os números são impressionantes e o consumo, e a China deverá continuar a ser o principal importador de minério de ferro por muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, a China hoje consome 50% do minério de ferro do mundo, o dado que eu tenho aqui, e em termos de comércio internacional de minério de ferro, eles são responsáveis por 70% das compras internacionais de minério de ferro. Quer dizer, é ainda e continuará a ser um grande consumidor de minério de ferro. E os dois países que detêm praticamente o monopólio de suprimento de minério de ferro para a China são o Brasil e a Austrália. A Austrália é muito à frente do Brasil, mas ainda assim o Brasil está ali com 20 e poucos por cento responsável por 20 e tantos por cento da importação de ferro da China. Portanto, esse é um dado bastante expressivo da relevância aí dessa commodity para o comércio bilateral e dessa commodity especificamente para a região norte. O dado que eu tenho aqui é de que o minério de ferro representa 75% praticamente das exportações da região norte para a China, né? Seguido de soja, que é uma outra grande commodity que a China importa, com 12%, carne bovina, com 6%, e aí uma série de outros minérios, como manganês, cobre e ferro nióbio, né? Portanto, esses números indicam, o que esses números indicam, portanto, é que o comércio bilateral entre Brasil e China deverá continuar a ser muito forte nos próximos anos e, sobretudo, o comércio da região norte deverá continuar a ser muito expressivo com a China. Fazendo um cálculo rápido aqui, a região norte deve ser responsável, na média, deve ser responsável por mais ou menos 15% das exportações brasileiras para a China. Então, eu acho que são dados que devem nos fazer pensar sobre a importância do relacionamento bilateral. Claro que nós almejamos, no futuro, poder diversificar um pouco mais as nossas exportações para a China, passar numa pauta de commodities, de produtos primários, para alguma coisa mais sofisticada. Isso certamente depende de muitos fatores, a competitividade da indústria brasileira, a distância, né, e a existência de competidores muito próximos do mercado chinês, ali no próprio entorno da Ásia. É um desafio para nós, mas a gente temos que nos colocar, temos que pensar nesse desafio, temos que tentar nos preparar para competir no mercado chinês no futuro, em outras áreas que vão além das commodities e dos bens primários. Dito isso, reiterando mais uma vez aí a importância do relacionamento bilateral para o Brasil e para a região norte, e a disposição aqui da embaixada de, na medida do possível, colaborar para os empresários e para os governos da região norte estreitarem ainda mais a relação com a China, aproveitarem as potencialidades do mercado chinês, realizar lucros, investimentos e gerar crescimento para a região. Muito obrigado e estou à disposição aí para qualquer pergunta e para qualquer dúvida. Conselheiro João Marcelo,
muito grato, excelente sua apresentação, muito esclarecedora. Eu peço, então, que o senhor aguarde. Vamos ter agora a apresentação dos demais. E, no final da apresentação de todos, então, nós franqueamos a palavra para as perguntas. Pode ser assim? Eu passo a palavra agora para o general Algacir Pouzin, superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. General Pouzin, o senhor teria 5 minutos para as suas considerações. Muito obrigado. Belisário, boa noite. Ministro, conselheiro João Marcelo, uma boa noite. Realmente é uma oportunidade ímpar este contato. Espero que possa ser bastante útil, não só para nós, mas também para o senhor. Ministra Marina Deise, boa noite. Marcelo Lima e Paulo Decardi, uma boa noite a todos e a todos os integrantes dessa nossa videoconferência. Eu agradeço aí ao Belisário pelo convite, pela oportunidade de participar e comentar um pouquinho mais sobre a Zona Franca. Eu começo explicando ao ministro João Marcelo que eu falo em nome da Amazônia Ocidental, mais o Amapá. Então, os estados de Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre e Amapá, que é a área de responsabilidade da SUFRAMA. E enquanto nós temos uma balança comercial distinta, a hora que nós incluímos Pará, pelos minérios existentes, com relação ao estado do Amazonas em particular, e onde é o forte da nossa região, com o polo industrial de Manaus, a relação Brasil-China é extremamente deficitária. Imagino que o Marcelo Lima vai comentar um pouco mais com relação a isso. Ou seja, quando nós falamos de em torno de 4 bilhões de importação, nós falamos com muita satisfação em 60 milhões de exportação para a China. Ou seja, é uma balança comercial extremamente desfavorável, tá certo? Mas eu não vou aprofundar muito em termos de balança comercial, em termos de polo industrial de Manaus, para não ferir aí a área de interesse da FIAN, deixar que eles avancem nessa direção. Eu vou buscar falar um pouquinho mais da SUFRAMA. Então, ministro João Marcelo e a todos os integrantes, que eu acredito que os daqui do Brasil, os que estão vivendo aqui, já conhecem um pouco mais a SUFRAMA, mas particularmente ao ministro João Marcelo, nós temos uma zona franca aqui, como o senhor bem já deve saber, e temos particularidades. Nessas nossas particularidades, agora na minha gestão, eu tenho buscado aperfeiçoar ao máximo, ampliar a prospecção e a promoção comercial. Então, essa é uma vertente, vamos começar essa atividade com um apoio bastante grande da ministra Maria Deise, que já se prontificou a atuar nessa direção. Estamos reforçando nossa equipe e é nesse sentido que eu vejo esta oportunidade de hoje à noite para mostrar isso ao senhor. Eu acredito que, como toda crise pode gerar oportunidades, essa pode ser uma delas. Então, a ministra já comentou isso, nós temos ouvido falar de indústrias querendo sair da China, buscar outros mercados e evitar essa dependência da China e de outras pandemias que venham pela frente. Então, eu não tenho dúvidas de que a Zona Franca de Manaus, com as suas características, suas particularidades, seria uma excelente oportunidade para isso. Nós temos interesse no que se refere à indústria, não só de reforçar o polo industrial de Manaus, como variar, mudar a gama de empresas que nós temos aqui. Então, diversificar a indústria é uma das nossas vertentes. Outra vertente interessante, que pode servir de propaganda, ministro João Marcelo, aí na China, é que nós temos interesse também de agregar valor aos nossos produtos regionais. Então, nós temos aqui, na Zona Franca, em particular, no Distrito Agropecuário, são 600 mil hectares, e a ideia não é só aproveitar a terra existente para produtos agropecuários, mas também beneficiar esses produtos, assim como todos os demais produtos da Amazônia. E nessa área de atuação, eu gostaria de destacar o nosso Centro de Biotecnologia da Amazônia, o nosso CBA, que está em processo de mudança da sua personalidade jurídica, sendo transformado em uma fundação pública de direito privado,
onde terá condições de receber recursos privados. Dessa maneira, terá condições de apoiar tanto os interesses públicos quanto os privados, apoiando indústrias que queiram fazer beneficiamento de produtos regionais com seus laboratórios, facilitando essa atividade e visando um bem maior na bioeconomia. É transformar efetivamente todos os nossos produtos regionais em bionegócio, em economia, tá certo? Então, vejo isso aí uma excelente oportunidade. É importante, ministro João Marcelo, que o senhor saiba e transmita essas informações aí na China, que é um dos nossos objetivos. Tendo falado isso e já estourado o meu tempo, eu agradeço a oportunidade dessa apresentação e me coloco à disposição para o prosseguimento. Tá bom, Belisário? Ministro João Marcelo, um grande abraço ao senhor. Estamos à disposição aqui para outros contatos que se façam necessários aí junto à Embaixada da China. Uma boa noite a todos. General Pouzin, muitíssimo grato por sua participação, por sua generosidade em sempre atender nossos pedidos, nossas demandas. Muito obrigado, excelente manifestação. Eu peço que o senhor aguarde até o final para eventuais perguntas, tá bem? Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o Dr. Marcelo Lima, gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Dr. Marcelo, a palavra está com o senhor tem 5 minutos. Dr. Marcelo Lima, o senhor nos ouve? Doutor Marcelo, o senhor tem que... Oi. Opa, tá me ouvindo? Ótimo. Pronto, estamos ouvindo agora. Tá. Boa noite, Belisário. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite formulado por você para a nossa participação nesse evento de muita significação para nós, amazônidas. Senhor ministro João Marcelo, ministra Deise, general Pouzin, e de Carli, também empresário, que é conhecido já antigo. E eu queria, em nome da federação, inicialmente, contextualizar a função do Centro Internacional de Negócios da federação no sistema indústria. Nós fazemos parte de uma rede de centros internacionais que é coordenado pela CNI, onde o objetivo é justamente fomentar as exportações, as internacionalizações das pequenas e médias empresas, principalmente, né? E então nós participamos, até o ano passado, cumpríamos, aliás, uma agenda de participação em feiras internacionais, e a China, no caso, sempre estava no nosso calendário, 2 vezes por ano em Canton Fair. E por diversas vezes nós tivemos a possibilidade de enviar empresários para que conhecesse o cenário da China, não só na parte da indústria, como na parte do comércio. Como o general falou aí, realmente na balança comercial do estado do Amazonas, a diferença realmente é muito grande em termos de importação e exportação. A China hoje é o maior supridor de componentes e insumos para a indústria da Zona Franca de Manaus. Ela é a primeira no ranking e, de um modo geral, os outros países da Ásia, o Vietnã, Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Tailândia, também contribui com as exportações desses países para a Zona Franca de Manaus. Quando me foi colocado que o assunto seria os efeitos da pandemia nas negociações China-Amazonas, em particular a Zona Franca de Manaus, eu fiquei preocupado porque a imprensa, de modo geral, falava que ia haver um descontingenciamento na importação dos produtos, ia haver falta de produtos para suprir as empresas. No entanto, nada melhor do que os números poderão ratificar, ou melhor, retificar o posicionamento de algumas pessoas com relação
aos efeitos negativos da pandemia. Então, para os senhores terem uma ideia, a nossa exportação de produtos do Amazonas, no período do primeiro semestre, de janeiro a junho, ela teve um aumento simplesmente de 7%. Quer dizer, é uma coisa, é um número, para quem está numa crise, bastante significativo. Em relação à China, as importações da China para o Amazonas, eles tiveram um acréscimo de 5%. Ou seja, foi maior em 2020, no primeiro semestre, do que em 2019, também no primeiro semestre. Então, isso é uma prova de que a relação comercial China Estado do Amazonas, particularmente a Zona Franca de Manaus, não sofreu solução de continuidade se baseando na corrente de negócios entre importação e exportação, da China para o Amazonas na importação. Mas, entretanto, a exportação do Amazonas para a China houve realmente uma queda brusca de 33% nesse primeiro semestre, né? Isso daí já foi em função de outros fatores, além da pandemia, mas também pelas próprias, e que ela se projetou para a pandemia, que foi chegou no ápice da crise, né? Então, como o general Poussin falou, a SUFRAMA, com relação aos investimentos chineses na Zona Franca de Manaus, nós temos hoje implantadas aqui no Distrito Industrial 8 empresas chinesas, capital chinês, do setor eletroeletrônico, do setor mecânico, das rodas e do termoplástico. São empresas, são grandes empresas, de médias e grandes empresas, que vieram para o Amazonas, se instalaram aqui no Amazonas e estão, inclusive, já trabalhando num processo para exportar os seus produtos para os países daqui da América Latina. Então, para nós é bastante satisfatório a gente saber que essa corrente de comércio China, Estado do Amazonas, está sendo realmente uma corrente bastante benéfica para nós, dentro da nossa ótica aqui. Entendeu? E dentro desses produtos, a China hoje, por exemplo, ela participa, é a quarta colocada no ranking das exportações do Amazonas. O carro-chefe, no caso nosso aqui, como o general falou também, e o ministro, é o nióbio, né? Que é o carro-chefe das exportações do Amazonas para a China. E em seguida vem demais produtos, metal mecânico. No caso das importações do Amazonas da China para o Amazonas, das exportações da China para o Amazonas, nós temos a parte de insumos para a indústria poliindustrial, que é bastante significativa, e isso daí proporciona uma não paralisação na grande parte das empresas do polo industrial de Manaus. Bem, então, diante desse cenário, o que eu queria deixar claro para os senhores é que a pandemia ela foi geral. Ela teve uma queda, como foi dito aí pelo ministro, através de estudos da OMC, uma queda muito brusca em termos de comércio internacional. E, segundo eu soube dos estudos da OMC, para os economistas mais otimistas, essa queda ficaria do comércio ficaria em torno de 13%, e para os pessimistas, em torno de 32%. Mas, fazendo uma análise mais profunda, ficaram em média de 15% a 18% essa queda que houve na relação do comércio mundial, né? Outro aspecto que também a gente poderia abordar é com relação à pulverização das fontes de suprimento do Distrito Industrial. Nós hoje estamos praticamente para o suprimento de produtos e para atender a demanda do distrito, dependendo dos países da Ásia, em particular a China, né? Dentro do que se tem visto, se tem lido
Isso aí, de uma certa forma, a gente fica com as mãos presas junto a esses fornecedores de suprimento. E para se fazer uma pulverização dessa fonte de suprimento, que seria uma alternativa boa, eu entendo que não seria para curto prazo, seria para médio e longo prazo, até porque isso vai depender de investimentos muito altos na área de tecnologia e na área de capacitação, enfim, em todos os segmentos. Então, esse aí era o panorama que eu queria dar para os senhores com relação ao posicionamento da relação comercial Amazonas e China. E quero deixar claro para os senhores que nós, na Federação, estamos bastante empenhados no sentido de continuar a fomentar as nossas negociações de fomento de exportação. Hoje nós trabalhamos na parte de alimentos regionais, que foi dito aí, para a gente priorizar, porque os produtos daqui do estado do Amazonas são produtos que eles praticamente não existem em lugar nenhum do mundo. E eles têm uma aceitação muito grande no mercado asiático. Inclusive, o pescado. Em feiras anteriores que participamos, houve interesse de indústrias chinesas em importar pescado do Amazonas. Então, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos esse o quadro, o cenário que eu poderia colocar para vocês e nos colocar à disposição no sentido de que a gente possa somar esforços, SUFRAMA, o governo do Estado, a Federação das Indústrias, o Centro das Indústrias, o ERENO, que já existe aqui há mais de 20 anos ainda, nós tivemos algumas parcerias no passado e foi muito boa, né? Então, era isso aí, Belisário, que eu gostaria de colocar para vocês, tá? E eu fico à disposição. Muito obrigado. Doutor Marcelo, muitíssimo grato por sua atenção e pelos dados que trouxe, muito elucidativos, esclarecedores. Obrigado também porque sua participação foi de última hora para substituir o doutor Nelson, que na última hora não pôde participar. Então, me desculpa e muito obrigado mais uma vez. Eu peço que o senhor aguarde até o final para eventuais perguntas, pode ser? Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para... Só um minutinho, por favor, desliguem o som, porque está com eco. Bem, eu passo a palavra agora para o Paulo De Carli, empresário aqui da região amazônica, diretor da Dessana Mining, que atua no Amazonas, em Roraima e também na República Cooperativa da Guiana, e é membro do Conselho Diretor da Associação Panamazônia. Paulo, muito obrigado. A palavra está com você. Você tem 5 minutos, Paulo. Por favor. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Belisário. Obrigado. Vou tentar ser o mais breve possível, o mais pragmático na análise do contexto do nosso tema de hoje. Quero cumprimentar o conselheiro João, a ministra Deise, ao general Poussin, muito obrigado por estar nos prestigiando. Também cumprimento a todos os membros da Panamazônia aqui. Eu quero mandar um especial agradecimento ao nosso decano Rafael Siqueira, lá do Pará. Muito obrigado por estar participando, doutor Rafael. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer entre meus amigos, meus colegas empresários, que uma das viagens mais impressionantes da minha vida foi quando eu estive na China pela primeira vez. Antes disso, eu me formei fora do país, vivi nos Estados Unidos muito tempo, tive a oportunidade de conhecer bem a Europa, outros países da África, da América do Sul, mas nada em termos de conhecimento. E analisando sob a ótica comercial, empresarial, né, olhando com os olhos de empresário, nada me impressionou mais do que a primeira vez que eu pisei em solo chinês. Aquilo é um negócio impressionante e totalmente diferente daquilo que quem não conhece imagina. Quem imagina aquela China ainda antiga, subdesenvolvida, calçada sua economia e a sua produção em mão de obra escrava, isso não existe mais. A China hoje é, sem dúvida, a grande potência econômica do mundo
e, muito em breve, irradiadora de tecnologia e de desenvolvimento e progresso para toda a humanidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. O tema pandemia, negócios Brasil, região norte e China, eu vejo assim, a pandemia é um fato que é uma guerra, acabou acontecendo com a humanidade, um fato de importância extrema que está alterando não só as relações comerciais, mas a relação social entre as nações, entre as pessoas. As empresas estão se reinventando, o comércio está se redirecionando e se adaptando a uma nova realidade que nós não sabemos sequer ainda qual vai ser o verdadeiro caminho que ocorrerá nesse período pós-pandemia. Então, como empresário, hoje eu acho que incorporo aí o pensamento de boa parte das pessoas que vivem essa realidade de produção, de exportação, enfim, das dificuldades não só do Brasil, mas de posicionamento do mercado internacional, entendem que a pandemia ela está afetando de sobremaneira, sim, nossas expectativas e o nosso planejamento. Nós temos aspectos no polo industrial, por exemplo, relacionados à importação de matéria-prima, como bem falou o meu amigo Marcelo, mas nós temos também que analisar que o nosso mercado consumidor, em decorrência das consequências da pandemia, tende a encolher. E isso afeta de sobremaneira o consumo de bens típicos produzidos pelo nosso polo industrial. Naturalmente que a diminuição do consumo, a retração do mercado, que nós não sabemos ainda a dimensão que ela vai alcançar nos próximos meses, ela vai refletir de algum modo, sim, nesses números, tanto de importação de suprimentos, porque a desaceleração industrial diminui esse fluxo de comércio, de importação, como na busca de alternativas de economia e de redução de custos também que as empresas terão que passar. Então, essa pandemia tem, sim, graves consequências. Na prática, tem graves consequências que ainda não podem ser medidas em sua total dimensão. Agora, por um outro lado, como todos dizem, a palavra crise em chinês significa oportunidade. Nós temos aí a oportunidade de redirecionar, de repensar o nosso próprio modelo de sustentação, que já vem sendo discutido e rediscutido exaustivamente, General Paulzinho, especialmente dentro da Sulframa, para as alternativas de produção que se vislumbra para o futuro próximo, a médio e longo prazo, para o polo industrial de Manaus. O senhor deu uma excelente notícia para falar do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que é acho que um marco decisivo no desenvolvimento do bionegócio e do aproveitamento das potencialidades de matéria-prima que a Amazônia pode suprir. Claro que agregado à tecnologia de uso e à tecnologia de aproveitamento dessas matérias-primas. Então, o Centro de Biotecnologia adquire com essa nova formatação, talvez aí um ponto de romper com esse estado letárgico que durante anos ele permaneceu paralisado e se transforme aí num motor de desenvolvimento alternativo. Nós temos outros setores bastante importantes na região norte como um todo e dentro da área da Sulframa também. A mineração é uma delas. Se falou aí, o conselheiro Marcelo falou muito bem, por exemplo, a exportação de nióbio, a importância na pauta de exportação para a China do nióbio brasileiro. Nós temos aqui ainda reservas de nióbio que devem ainda ser mesuradas e preparadas para a produção, mas que enfrentam a resistência desse grande debate ambiental que está em voga em relação à Amazônia, mas que precisa ser superado urgente. É bom aqui, eu quero até abrir um parêntese bastante importante nessa relação sino-brasileira comercial. A relação com a China não é uma relação pequena, uma relação que adquire contornos no nível nacional que impressionam. O Brasil tem hoje cerca de 1/3 do total de suas exportações mandadas para a China, ou seja, são quase 30 bilhões de dólares. Desculpe, 60 bilhões de dólares. E temos um superávit de 30 bilhões de dólares, que o superávit das exportações para a China é mais do que a soma de quase todos os países da Europa e dos Estados Unidos juntos. Então, economicamente, a relação comercial com a China ela é de extrema importância. Ela é estratégica e de extrema importância para a nossa sobrevivência enquanto comércio, enquanto empresários.
Então, nós temos que focar muito e dar muita atenção a essa relação, muita atenção, pragmatizar essa discussão, despolitizar os nossos posicionamentos, porque a China tende a continuar crescendo e superará a economia americana já no ano que vem. Segundo dados oficiais, a China será a primeira potência econômica mundial a partir de 2021. E, não obstante os fatos relacionados à pandemia. Esse caminho da China já vem sendo construído aí nos últimos 20 anos de forma consistente. Então, nós temos que estar muito bem alinhados nesse relacionamento com a China. Nós temos que observar, e aí é que eu queria abrir esse parênteses, a questão ambiental. O Brasil, especialmente nós da Amazônia, estamos sofrendo bastante pressão dos países ocidentais, notamment da Europa e do próprio Estados Unidos, para colocar algumas amarras numa discussão que é interminável em relação ao bom aproveitamento econômico das nossas riquezas da Amazônia. Nós, da Panamazônia, temos um posicionamento muito firme em relação a isso. Entendemos que o meio ambiente é importante, sim, não só para nós aqui mesmo da região, mas para toda a humanidade, para todo o globo terrestre. Mas é tão importante quanto a sustentabilidade desse meio ambiente é a sobrevivência das milhões de pessoas que aqui vivem, que precisam de trabalho, emprego, renda e de geração de riqueza. Né? Nós não temos como mudar, nós temos uma população que é muito grande, se somados todos os estados da Amazônia e ainda os países vizinhos que compõem a Panamazônia, vai se observar que é preciso olhar com bastante atenção o desenvolvimento econômico dessa região ao lado dessa discussão ambiental. E a China, curiosamente, nossa maior parceira comercial, maior importadora de produtos primários e commodities brasileiros, inclusive maior importadora de alimentos produzidos pelo nosso setor agro, ela não se posicionou em nenhum momento contra as políticas públicas que nós estamos tentando imprimir na Amazônia de desenvolvimento econômico. Em nenhum momento você vê um posicionamento da China contrário ao movimento de ocupar e explorar com inteligência e com sustentabilidade as opções econômicas da Amazônia, diferentemente do discurso daqueles que menos importância têm no contexto como nossos clientes, vamos dizendo assim. Ou seja, os países que mais importam para o Brasil hoje são os que menos compram de nós os nossos produtos agro. Ou seja, o nosso maior consumidor de proteína animal é a China e não a Europa. E nós temos que dar atenção à China, que pode e deve se aliar a gente nessa discussão de importância da questão ambiental e do aproveitamento das riquezas econômicas do nosso Estado. Então, colocado isso, eu quero dizer que enxergo com importância, fico preocupado quando, no início da pandemia, se anunciava uma retração econômica na China bastante forte. Ela houve, mas muito menos do que nos outros países, inclusive no Brasil e nos próprios Estados Unidos. Vejo os países do Ocidente, nossos aliados, nossos irmãos aqui da América do Sul, da América do Norte, sofrendo muito mais com a pandemia do que a China, né? Do seu ponto de vista econômico, inclusive. E nós temos que entender, vamos buscar na China esse aliado importante, algumas lições importantes que eles têm a nos emprestar, inclusive tecnologia. Agora, uma das vacinas que está sendo testada no Brasil é a produção chinesa, né? É a tecnologia chinesa, e vamos tentar intensificar melhor esse relacionamento para que possamos juntos tentar superar essa recessão econômica mundial que se avizinha aí pelos próximos anos e que fatalmente afetará as relações bilaterais do Brasil, as multilaterais comerciais do Brasil com todo o Ocidente. A China, então, ela tem uma importância muito grande nesse contexto. Muito obrigado, Belisário, pela oportunidade. Paulo, muitíssimo obrigado por suas considerações, algumas bem interessantes e bem diferentes do que da linha geral de pensamento que do mainstream que a gente vê por aí. Eu gostei, achei bem interessante mesmo, muito bom. Paulo, muito obrigado. Bem, agora nós vamos passar para as perguntas. Já tem algumas pessoas inscritas. Eu passo a palavra agora para o Antônio. Primeiro eu peço que todos, nós extrapolamos muito tempo, então que façam perguntas pontuais
sucintas, bem objetivas, curtas, e aí peço também as respostas curtas. Antônio Azevedo, a palavra está com você. Por favor, Antônio. Boa noite a todos, boa noite, Belisário. Muito obrigado. Boa noite, convidados. Nós aqui da Zona Franca, no norte do país, nós temos um único modelo de desenvolvimento econômico, que é esse modelo industrial, baseado na importação de insumos da China para atender o mercado brasileiro. Então, o saldo da nossa balança comercial aqui é negativo, apesar da China, né, ter um déficit com o Brasil em termos de balança comercial, mas aqui nós estamos numa situação inversa. A China tem superávit. E nós temos o maior bioma preservado do planeta. Nós precisamos, aí o doutor João Marcelo aí pode nos ajudar, o general Pouzin, nós precisamos conseguir desenvolver novas matrizes econômicas, principalmente na área da piscicultura. A China é grande importadora de proteína animal. Essa proteína animal, de qualquer forma, tem um custo ambiental, principalmente no estado vizinho, no Pará. Então, aqui no Amazonas, nós temos a maior lâmina d'água do mundo e que nós podemos fazer uma grande parceria para exportar proteína na piscicultura para a China, mas beneficiando esse produto, trazendo tecnologia também da China. Eu tenho certeza que a Suframa está aberta para fazer essa grande parceria com a China. Nós estamos abertos para a China. Enquanto o mundo se fecha, a Amazônia, eu acho que é o parceiro preferencial e da vez da China. Eu faço parte do CODES. O CODES é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus, que visa diversificar a matriz econômica. E nós precisamos achar outras matrizes. E o nosso parceiro preferencial é a China. A China hoje é um grande consumidor dos produtos primários brasileiros. E nós precisamos também fazer essa parceria até para corrigir a nossa balança comercial. Então, eu faço esse apelo, né, para o nosso conselheiro lá na China e também para o general Pouzin, para que nós possamos estabelecer essa parceria e desenvolver, assim como o Chile fez com o salmão, que agregou, não tinha nada no salmão, mas eles desenvolveram tecnologia e hoje é o maior exportador de salmão. E por que nós não fazermos um case dessa magnitude em parceria com a China, preservando o bioma amazônico, né? Isso seria bem emblemático e uma lição para o mundo. Então, é só enfatizar que a Amazônia, principalmente o Amazonas, está aberto a essa parceria. O mundo pode se fechar, mas nós estamos abertos a negócios com a China. Muito obrigado, Antônio Azevedo. Para quem não conhece o Antônio Azevedo, que não é, temos várias pessoas aqui que não são daqui do Amazonas, o Antônio Azevedo é um dos maiores empresários aqui do Amazonas, presidente do grupo TV Lá, também tem participação na Yamaha, e foi fundador do CODES, foi presidente, agora é vice-presidente. Muito obrigado, Antônio. Ministro João Marcelo, o senhor gostaria de fazer algum comentário sobre a manifestação do Antônio Azevedo? Bom, dois comentários rápidos, né? O primeiro para falar com toda a franqueza, eu não tenho condições de responder a respeito do mercado de consumo de peixe na China, produção de peixe. Eu desconheço os dados, eu não me arriscaria a fazer qualquer comentário. Inclusive a questão da sustentabilidade e tal. Mas eu tomo nota, né? Acho que talvez seja assim uma vertente a ser explorada. Não sei como é que está a questão fitossanitária, se a gente pode ou não exportar peixe para a China. Às vezes existem certas barreiras fitossanitárias, eu desconheço em que estágio estaria
essa questão de barreira, de oportunidade de comércio e investimento. Pode ser uma área interessante, eu tomo nota, eu vou especular aqui, vou estudar aqui para tentar entender um pouco mais a dinâmica e a eventual oportunidade de investimento chinês ou de expansão do comércio, das exportações de peixe, enfim, do Amazonas para a China. Eu só queria fazer um comentário rápido também. Eu entendo a preocupação que os comentários do general e que de certo modo agora também foram repercutidos pelos palestrantes da questão do déficit, né? Veja bem, o déficit não é necessariamente ruim, né? Na medida em que as importações chinesas estão colaborando para a competitividade do produto produzido no Amazonas, né? Eu entendo que essas importações colaboram aí para o desenvolvimento da região e tal. Entendo que o ideal, como eu falei no final da minha palestra, é procurar diversificar nossa pauta de exportação, inclusive para a China, né? Agregando valor aos produtos e tal. Eu acho que esse é um desafio que é válido, né? É importante, mas isso depende não tanto da China, né? Como do Brasil, né? Do governo brasileiro, dos empresários brasileiros, tornarem mais competitivo o seu produto. Existem, como eu falei, uma questão estrutural que é muito difícil para a gente, que é a proximidade de grandes fornecedores altamente competitivos próximos da China, com os quais, inclusive, esses países têm acordos de livre comércio e tal, cadeias de suprimento, cadeias de produção muito integradas e, portanto, muito difícil para nós quebrarmos essa barreira e entrarmos no mercado chinês com competitividade. Mas temos possibilidade, o empresário brasileiro é muito competitivo. Esses investimentos, que eu acho que foi o Marcelo que mencionou, chineses na Amazônia, de empresas chinesas podem colaborar com isso, né? Tornar as nossas exportações mais competitivas. E eu acho que como disse o Marcelo, o general, e agora com muita ênfase o Paulo, acho que nós temos que ter uma abordagem pragmática da nossa relação econômica e comercial com a China. Muito obrigado. Bem, o general, muito obrigado, conselheiro. General Pouzinho, o senhor foi citado lá pelo Antônio Azevedo, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Só rapidamente comentar com o ministro João Marcelo, que é natural que com o nosso modelo econômico haja esse déficit, tá certo? Isso é uma coisa bastante natural. O que nós temos que fazer é transformar esse déficit com a China em superávit com outros países na exportação dos nossos produtos e também buscar agregar valor aos nossos produtos regionais em exportação para a China, ou seja, reduzir um pouquinho esse déficit com produtos regionais com agregação de valor. Mas com relação a produtos industriais, é normal que isso haverá o déficit justamente porque nós usamos esses produtos como matéria-prima, tá bom? E com relação aos comentários feitos pelo meu amigo Antônio Azevedo, da parte do SUFRAMA sempre haverá apoio completo a toda a diversificação da matriz econômica, tá certo? Principalmente para agregar valor aos produtos regionais, mas também para diversificar nossa indústria do polo industrial. Obrigado, Belisário. Muito obrigado, general. Bem, já temos algumas pessoas inscritas, o Dr. Rafael Siqueira, o Sávio, o Fábio Lúcio. Eu passo a palavra ao Dr. Rafael Siqueira, mas eu peço um favor. Todos que fizerem pergunta, doravante, façam as perguntas curtas e bem objetivas, porque temos muito pouco tempo mesmo. Então, Dr. Rafael Siqueira, fique à vontade, faça sua pergunta, por favor. Muito obrigado, Belisário. Você está me ouvindo? Não estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo mal, doutor Rafael. Tem que ser mais forte, por favor. Na realidade, talvez seja defeito de equipamento. Mas veja bem, a pergunta que eu gostaria de fazer era com relação a esse relacionamento Brasil-China. É sabido que o Brasil é o maior exportador de alimentos para a China. Não só em termos de proteína animal, como de grãos e outros elementos que são alimentos para a China. Exatamente por isso é que não houve
países não tinham como exportar para a China, o agronegócio brasileiro, com a safra excelente que ficou produzindo, continuou mantendo a exportação e, sobretudo, aumentando a exportação que a China demandava e que ela necessitava. O meu questionamento é o seguinte: eu tenho a impressão de que faltou uma certa reciprocidade da China para com o Brasil, porque a China, na realidade, ela detém a produção desses equipamentos industriais, EPI, equipamentos individuais, equipamentos de proteção individuais e equipamentos para o tratamento do coronavírus. E então, o que acontece? Mas não houve uma preferência de exportação deles, de venda deles para o Brasil. O Brasil teve dificuldade em comprar esses equipamentos. Me parece que não deveria ter sido assim. Mas isso é questão de comércio e é questão de preferência. Com relação à produção de pescado no Brasil, embora eu não trate desse assunto, mas nós temos um concorrente muito grande, que é o Vietnã, que é lá mais perto e exporta para o mundo inteiro. Então, a pergunta era basicamente aquela: por que a China não deu a prioridade para o Brasil na exportação de equipamentos de proteção individual e de equipamentos para tratamento do coronavírus? Muito obrigado, doutor Rafael. Muito obrigado, doutor Rafael. Conselheiro João Marcelo, o senhor gostaria de comentar? Só para dizer que... A questão do IPI, né? Do EPI, dos EPIs. Isso. Só para comentar que, obviamente, essa questão das exportações de IPI, ela não se dá em termos de preferência ou de privilégio. O que houve foi uma demanda exponencial pela compra desses produtos e uma dificuldade na oferta, né? O mundo inteiro se voltou para a China, a competição foi muito acirrada e a China, na medida do possível, foi vendendo, inclusive para o Brasil. Preciso dizer que eles venderam sim para o Brasil eles foram fornecendo esses equipamentos na base de regras, em alguma medida, regras de comércio, né? Os preços subiram enormemente, diversos países contrataram traders, e aí foi uma questão realmente de funcionamento meio de demanda e oferta, né? Não houve exatamente uma questão de privilégio e tal. E nossas relações comerciais com a China, como ele falou, comentou a questão das nossas exportações, elas também não se dão por questão de privilégio, né? Não é um privilégio nosso vender para a China. A gente vende porque a gente tem nossos produtos, eles são competitivos, e encontram uma demanda na China. Eu acho que, como a ênfase, mais uma vez, a ênfase tem que ser no pragmatismo, né? Em regras de comércio, né? Tentando, a gente tem que tirar um pouco da perspectiva da nossa relação com a China essas ideias que no fundo acabam causando distorções de comércio, né? A questão de privilégio, de administração do comércio. Isso a gente prefere, na medida do possível. Ok. Algum dos participantes, algum dos palestrantes gostaria de fazer alguma manifestação sobre esse assunto, da questão Estados Unidos, China e 5G? Não, só para acrescentar que eu entendo que o governo brasileiro, em Brasília, está preparando, não sei para quando, mas enfim, talvez para breve, um edital de convocação de licitação para a construção dessa rede 5G, e certamente será todos os aspectos serão levados em consideração, os aspectos econômicos, os aspectos tecnológicos e os aspectos de segurança. Mas isso eu entendo que existem várias dimensões envolvidas nessa discussão, a gente vê no jornal todo dia e tal, e é uma decisão que terá implicações, sim, para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da economia e tal, e existe interesse não só da China, mas de outros países em acessar esse mercado aqui no Brasil, mas eu entendo que o governo brasileiro
em Brasília está levando em consideração todos os aspectos, né, e certamente serão traduzidos no edital de convocação da licitação para a construção dessa infraestrutura. Eu posso dar só um adendo? Por favor. Em relação ao Parque Industrial de Manaus, ele tem condições de se dimensionar para absorver parte dessa... Entendi, está bem, sim. Né? Vamos, General Pouzinho, o senhor gostaria de comentar rapidamente sobre isso? Eu acredito que o Parque Industrial de Manaus tenha condições, mas a decisão, realmente, como o ministro João Marcelo comentou, está a nível de Brasília, tá certo? A gente se adapta, sim, isso eu não tenho dúvidas. Tá. O General Pouzinho, aproveitando, nós já estamos chegando ao final dessa live, então eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor e mais uma para o conselheiro João Marcelo e encerrarmos. Mas, aproveitando, não é, o conselheiro João Marcelo acabou de mencionar que nós não podemos querer nos pautar por nenhum movimento no comércio internacional que não seja as regras do comércio mundial, não é? Mas aqui no Amazonas nós temos visto algumas manifestações de pessoas que estão defendendo um maior adensamento da cadeia produtiva, de uma clusterização no estilo que já teve com a Moto Honda, e de uma verticalização da produção, como resposta a esse momento dessa pandemia. Mas o conselheiro João Marcelo já disse, olha, tenham cuidado, não se pautem por movimentos que não sejam do comércio internacional, né, das regras do comércio internacional. E o doutor Marcelo Lima disse que, apesar da pandemia, nós não tivemos problema de fornecimento, né, que nós continuou fornecimento normal para cá dos insumos. Então, minha pergunta é, como o senhor vê isso? Eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade para fazer essa verticalização do polo industrial de Manaus, ou não? Olha, aí eu acho que é uma questão que caberia mais ao próprio polo industrial de Manaus averiguar, né, os ganhos ou as eventuais perdas de produtividade em se optar por uma maior verticalização, como você disse, né? O fato concreto de que nos últimos 20, 30 anos a pulverização, né, a ampliação das cadeias, a ampliação geográfica das cadeias de produção, da integração das cadeias de produção, ela proporcionou muitos ganhos de produtividade para inúmeros países. É uma questão de você realmente avaliar, né, ponderar a conveniência ou não de se fazer verticalização, tendo presente isso, né? Tendo presente a eficiência, no final, a eficiência econômica. Eu sei que agora, diante da pandemia, diante do acirramento do conflito aí entre Estados Unidos e China, existem cada vez mais vozes ponderando que não se trata só de eficiência econômica, mas também de segurança, né? Essa é uma decisão estratégica, uma decisão que tem que ser tomada com bastante pragmatismo, né? E sem evitar na medida do possível qualquer medida que seja emocional, né? Ou por sentimentos nacionalistas exacerbados, né? Tem que fazer uma ponderação. É realmente necessário fazer uma ponderação entre os ganhos de eficiência, ou as perdas de eficiência, e a preservação de uma certa margem de segurança para preservar os nossos interesses nacionais, né? Basicamente, eu acho que voltando ao que eu tinha dito antes, e o que o Marcelo, o Paulo falaram também, essas decisões têm que ser tomadas com frieza, com pragmatismo, né? E com um certo senso estratégico também, né? Um certo sentido estratégico.
Tá bem, muito bem. Eu tenho mais uma pergunta, então, aproveitando, conselheiro João Marcelo. O senhor, a China tem uma dependência, de fato, do Brasil em relação ao fornecimento de alimentos, de proteína e de soja, como se fala muito isso aqui, né, nas mídias. Essa dependência existe mesmo? Ou a China tem alternativas ao Brasil para obter essa proteína e essa soja? E uma outra coisa, as empresas estão mesmo deixando a China, como também tem divulgado na mídia? Bom, em primeiro lugar, com relação à dependência, dependência é um termo muito forte, né? Sim, sem dúvida. Eu diria que há uma conveniência. Claro que nós somos grandes produtores e produtores competitivos. Convém à China comprar commodities e alimentos do Brasil, como convém a nós exportar. Eu acho que não se deve enquadrar essa discussão em termos de dependência ou não, porque rigorosamente falando, dependência não há, né? Existem outros fornecedores aí de alimentos no mundo. O Brasil não é o único, né? O importante é não pautar a análise e a discussão nesses termos, né? Não se trata de dependência, tampouco se trata de uma relação estrutural que não possa ser mudada ou não possa sofrer inflexões ao longo do tempo, né? Mas, sobretudo, não se deve pautar a discussão nesses termos de dependência ou não, porque rigorosamente dependência não há, né? O que há são razões de conveniência e que convém aos dois lados, né? Convém a China comprar alimentos do Brasil e convém ao Brasil exportar alimentos para a China. Enquanto houver essa conveniência, enquanto os preços, a dinâmica de comércio for positiva para os dois lados, essa dinâmica continuará, né? Com relação às empresas, olha, os números que a gente tem aqui são um pouco mais sóbrios do que se lê na imprensa. Uma ou outra empresa, sim, tem deixado a China, mas não é um processo também muito drástico, em primeiro lugar, e não é muito recente. Algumas empresas já estão optando por investimentos nos países lindeiros aqui, né? Vietnã é um caso muito evidente disso, né? Mas em outros países também, em busca de condições mais competitivas de produção e tal. Agora, não é e às vezes, inclusive, com capital chinês, né? Preciso que se diga também que muitas empresas saem daqui, empresas chinesas mesmo saem daqui para o entorno em busca de melhores condições mais competitivas de produção. Mas não, ou seja, existe sim uma pequena saída de empresas, mas não é nada significativo ou tão significativo neste momento como se lê em uma outra publicação. Agora, veja só, esse é um retrato do momento, né? Tudo isso vai depender, obviamente, da evolução do cenário internacional nos próximos meses, não só a questão da pandemia, mas o próprio cenário político, né? Nós vamos ter uma eleição nos Estados Unidos, tem que ver qual será os desdobramentos da eleição, como é que vai ser, como será o desdobramento das relações entre a China e os Estados Unidos depois da eleição, posicionamento da Europa. Enfim, isso aí é um cenário que eu não me arrisco a dizer, né? E que certamente impactará a presença de empresas estrangeiras na China e de empresas chinesas no exterior também, né? Está bem. Conselheiro, nós já realmente ultrapassamos o tempo que estava previsto. Eu queria agradecer a todos, mas eu queria ainda oferecer 1 minuto para cada um para as suas considerações finais. Se o senhor desejar, o senhor pode falar, senão já passo a palavra para os seguintes. O senhor quer fazer suas considerações finais? Dizer que foi um prazer participar dessa videoconferência com vocês. Eu tenho o maior interesse em estreitar a relação aí com o escritório, com a Maria Deise, com vocês.
no futuro, agora não dá, eu sei, mas no futuro receber missões de prospecção comercial aí da região aqui na China, para podermos avaliar essas outras oportunidades que foram mencionadas aí, e, enfim, me colocar à disposição aí para o que for necessário, para o que vocês quiserem. Muito obrigado. Muitíssimo grato. Ministra Maria Deise, suas considerações finais, por favor. Da mesma forma, colocar o escritório de representação do Itamaraty e toda a região norte à disposição de empresários de todos os estados, dos 7 estados. E, conforme disse, já sabemos que podemos contar com o João Marcelo lá na Embaixada em Pequim. Nós aqui seremos sempre um enlace, não só com a China, como com qualquer país do mundo. É isso que eu gostaria de deixar bem esclarecido para todos. Muitíssimo grato, ministra. Paulo De Carli, por favor, suas considerações finais. Oi, estão escutando? Sim, estamos. Oi. Olha, muito obrigado, Belisário, pela oportunidade, pelo convite. Foi muito produtivo ouvir os palestrantes e os posicionamentos que foram passados. Eu espero realmente que o Brasil conduza esse relacionamento comercial a nível diplomático e a nível comercial também entre nós, empresários, de uma forma muito pragmática no que diz respeito ao relacionamento bilateral, de comércio bilateral com a China. Entendo que a China ainda é a principal protagonista da economia mundial nesse momento e o Brasil não pode ficar à margem disso. Até quero fazer assim um comentário bem brevezinho. Essa questão da dependência que foi falada, né, do agronegócio em relação à China será dependente do Brasil, essa dependência é mútua, né? A palavra correta seria a seguinte: nós dependemos do mercado chinês, que é um mercado de mais de 1 bilhão de consumidores, para a nossa produção. E eles dependem de nós produzirmos para nós abastecermos as mesas deles. Então, é uma conveniência mútua, né? É difícil dizer, enquadrar isso como dependência de um ou outro, porque se a China não comprasse, nós iríamos vender para quem? Não teríamos como colocar na Lua o nosso produto, porque não tem como tirar esse 1 bilhão de pessoas que está na China e levar para os Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, muito obrigado, Belisário, e aqui fica um abraço a todos os participantes e aos membros da Pan-Amazônia. Até logo. Muitíssimo grato, Paulo. Muitíssimo grato. Doutor Marcelo Lima, suas considerações finais, por favor. Belisário, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade que deu para nós, da Federação das Indústrias, nesse evento que foi muito importante para nós. Inclusive, fiquei muito feliz em poder participar, ainda com a presença do embaixador João Marcelo, meu xará. Eu sou José Marcelo, ele é João, né? E fiquei muito feliz com as informações que ele trouxe para nós, que nós, inclusive, ratificamos uma boa parte delas em termos de números, né? E quero colocar à disposição a Federação das Indústrias, de todos os palestrantes, de todos os parceiros e os membros, obviamente, do Grupo Pan-Amazônia. Então, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Muitíssimo grato. General Algacir Pouzin, por gentileza, seus comentários. Fique à vontade. Se quiser estender um pouquinho, falar sobre o último assunto que o conselheiro falou, fique à vontade. Ok, Belisário. Não, apenas agradecer a você a oportunidade, Belisário. A Suframa sempre gosta de estar presente nesse tipo de tema, tá bom? Agradecer as palavras do ministro João Marcelo, destacar a importância, ministro, que nós vamos dar à nossa prospecção e promoção comercial. Eu peço o seu apoio aí na China. A nossa ministra Maria Deise estará em contato nesse sentido, tá certo? A ideia é enfatizar bastante isso aí. E a todos os nossos amigos do Grupo Pan-Amazônia, colocar a Suframa à disposição. O objetivo é integrar, o objetivo é ter um papel facilitador, de criar a sinergia das forças vivas para que nós venhamos a conquistar todos os nossos objetivos, tá certo? Eu lembro a existência do nosso distrito agropecuário na região da Suframa, que pode servir para investimento de todos os senhores. Eu lembro da importância do nosso CBA, que pode ser um polo irradiador de riqueza para a nossa região, tá certo? Então, são fatos novos que os senhores podem muito bem aproveitar aí dentro dos seus interesses. No mais, me coloco à disposição, será sempre uma satisfação recebê-los lá na Suframa. Obrigado, Belisário. Forte abraço a todos. Muito obrigado, General Pouzin. Bem,
Eu agora reitero meus agradecimentos em nome da Associação Panamazônia a todos os participantes, especialmente aos palestrantes e a todos que assistiram. E desejo, então, um bom dia de trabalho para o ministro João Marcelo, que está começando o dia lá, e bom descanso a todos os demais. Boa noite, um abraço, até logo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Né?